Bom dia, meus irmãos. Com grande alegria que nós damos início a mais um semestre letivo da nossa escola bíblica dominical. Hoje, esse nome comprido para essa aula, a importância da Bíblia para a vida da igreja, eu quero explicar esse título um pouquinho mais para frente. Nas aulas iniciais da nossa escola dominical, nos últimos anos, o pastor Erickson tem instruído a igreja sobre a doutrina das Escrituras. Há alguns anos atrás, o presbítero Gustavo falou sobre a revelação de Deus. Depois o pastor Erickson falou sobre a canonização dos livros da Bíblia e as traduções da Bíblia no início do semestre passado. E agora, para esse semestre, ele me pediu para falar sobre inspiração e inerrância da palavra de Deus. Na realidade, essa é uma doutrina fácil de explicar, bem fácil. Pois, se Deus nos deu a sua palavra, ela é cheia de autoridade. E essa autoridade vem de ser o próprio Deus, o autor do livro que nós temos em mãos. A inspiração e a inerrância vêm desta autoridade que Deus nos deu, da palavra que Deus nos deu. Se o Deus que criou os céus e a terra é um Deus poderoso para criar do nada o mundo apenas com a sua palavra, tudo aquilo que Ele nos entrega é a pura verdade, cheia de autoridade e livre de erros. Apesar disso, o que eu queria abordar com os irmãos é um aspecto mais prático sobre inspiração e inerrância. É algo que é importante para nós como igreja que compreendamos, que uma igreja ela só é forte e ela só vai ser bem nutrida da palavra de Deus se ela tiver com os pés firmados nesta palavra de uma maneira completa e não parcial. Para ilustrar isso, eu escolhi um texto que está lá em Apocalipse 3, eu queria que os irmãos abrissem. Apocalipse 11, desculpa, nós vamos ler do verso 3 até o verso 10. Eu coloquei o texto nos slides, mas eu estou usando a versão a Nova Almeida atualizada. A diferença é bem pequena para Almeida, mas é um texto mais atual. Diz assim a palavra de Deus: darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca destas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te pedir hoje, pela intercessão do teu Santo Espírito, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus,
e que a Tua palavra hoje não volte vazia. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis, ó Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Os comentaristas de Apocalipse consideram esse o capítulo mais difícil do que o capítulo 20, inclusive. Então eu não pretendo expor ele para os irmãos, mas eu quero apenas usar essas imagens para ilustrar o que eu queria comentar com os irmãos. O jeito de interpretar Apocalipse, ele pode ser de diversas maneiras. Uma delas, eles consideram, ela chama preterista, ele considera que tudo que está escrito em Apocalipse já aconteceu. E se cumpriu com a queda de Jerusalém no ano 70. Então, para quem é adepto dessa interpretação, acha que essas duas testemunhas foram dois profetas que falaram em Jerusalém, naquela época, até a queda de Jerusalém. Um outro tipo de interpretação, a gente chama de futurista, que a gente olha para o Apocalipse e vê que tudo está no futuro. Aplica esse texto para o final dos tempos e significa que eles esperam, literalmente, dois profetas pregando no final dos tempos. Uma terceira maneira é uma mistura dessas duas, elementos que já se cumpriram no passado com elementos que ainda vão se cumprir no futuro. Alguns anos atrás, um teólogo, ao estudar Apocalipse, ele percebeu que havia muitas repetições. E ele postulou que, como Apocalipse era para ser lido em voz alta na igreja, quando a gente conta uma história, repetir essa história várias vezes, fixa melhor. Então, ele, estudando Apocalipse, ele percebeu que existem 7 repetições da mesma história, que ele considerou ser entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, por esse método de interpretação, o que nós estamos lendo seria algo que deve acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando o pastor Erickson expunha esse texto aqui o livro de Apocalipse nos estudos bíblicos de quarta-feira, eu e minha esposa acompanhávamos, e especialmente o capítulo 11 a gente não pôde vir. E eu me lembro da gente conversando ali no estacionamento e perguntando, quem será que são essas duas testemunhas que vai ser na próxima lição, só que a gente vai viajar, a gente não vai estar aqui. E a gente ficou conversando e uma resposta que ela me deu quem que dá testemunho de Deus, testemunho de Deus para o mundo, para os homens, ao longo de toda a história. Um desses elementos, que é o que os comentaristas de Apocalipse são unânimes em dizer desse texto aqui, é a igreja. A igreja, ao ser sal, ser luz do mundo, ela testemunha que Deus criou os céus e a terra, que o homem pecou, e que Deus nos deu redenção através da morte e da ressurreição de Cristo. E ao praticar aquilo que a palavra dele recomenda, a igreja dá testemunho de Deus para os outros homens. Além disso, eu acho que esse texto também se refere um pouco à palavra de Deus, à própria Bíblia. Uma das referências, eu acho que ela é bem explícita aqui. No verso 6, diz assim: as testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. A gente lembra dessa história lá em 1 Reis 17, quando Elias fala isso para o rei de Israel, em que não vai haver chuva enquanto ele não falar. Então, a gente lembra de Elias com essa frase, né? O texto continua: tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos. Lá em Êxodo 7, Moisés, ao colocar a vara no rio Nilo, o rio se transforma em sangue, e no capítulo 8 a gente vê uma série de pragas acontecendo com o Egito. Então, no verso 6, a gente tem uma referência direta a Moisés e a Elias, a lei e aos profetas, que era como o Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento, à Bíblia que havia na época, a lei e os profetas. Uma outra referência, ela não é tão direta assim, está no verso 5,
Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elias, quando está guerreando contra os profetas de Baal, ele pede para vir fogo do céu que vai consumir o holocausto. Mas o fogo veio do céu, não veio da boca do profeta. Mas o profeta Jeremias, eu queria que vocês abrissem Jeremias 5, no verso 14. Jeremias 5, 14. Diz assim: portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei este povo a lenha, e fogo os consumirá. Então, a referência que tem de fogo saindo da boca do profeta, como está aqui no verso 5, é a própria palavra de Deus. Eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha. Então, eu acho que as duas testemunhas, nós podemos afirmar que nós estamos falando da igreja e da palavra de Deus. Mas o texto de Apocalipse mostra que essas duas testemunhas vão morrer. Como é que eu posso afirmar isso? Será que a palavra de Deus ela vai morrer, ou a igreja vai morrer? Eu acho que para o mundo secular, isso até já aconteceu. Vou tentar contar uma história para vocês, sobre como é que foi a visão ao longo da história sobre a inspiração da palavra de Deus e a inerrância. Os judeus, eles sempre tiveram a palavra de Deus, a Bíblia, os escritos, os livros de Isaías, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como palavras do próprio Deus. Eles sempre consideraram isso. O respeito era tanto que eles tinham um método para poder copiar. Eles tinham uma classe de pessoas instruídas especialmente para manipular a palavra de Deus, que eram os escribas. Eles criaram métodos para copiar a palavra de Deus de maneira exata, com sistemas de pontuação, contando palavras para que não faltasse nenhuma palavra. Então eles tinham um grande apreço pela palavra de Deus, sempre os judeus tiveram isso. No judaísmo, eles sempre consideraram, eu escolhi apenas 2 textos aqui, que é o de Números 23, 19, para ilustrar isso. Nesse episódio, Balaão volta, ele tinha sido comprado por Balaque para falar mal, para profetizar contra o povo de Deus, e aí, quando ele foi profetizar contra, ele falou bem, ele deu bênção em vez de maldição, e Balaque chama ele para chamar a atenção dele. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Então os judeus, eles sempre tiveram essa concepção de que Deus não mente, de que Deus é o Deus da verdade, e que fala a verdade sempre. Em Provérbios 30, Salomão diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. E segundo Samuel, o profeta diz assim: agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Pode parecer que eu estou chovendo no molhado para a gente, né? Mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente.
Cristo também, ele sempre teve a palavra de Deus, o Antigo Testamento, como palavras reais de Deus, como vindo do próprio Deus. Quando ele vai para o deserto para ser tentado, ele responde às tentações para Satanás com a Bíblia. Ele cita textos do Antigo Testamento para sair daquelas tentações. Em João, no capítulo 10, quando Cristo contende com os fariseus, ele diz assim: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses, e se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Eu vou ler de novo. A Escritura não pode falhar. Para quem tem aquelas Bíblias com letra vermelha, que são as palavras de Jesus, isso aqui foi palavra do próprio Cristo. E a Escritura não pode falhar. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os apóstolos, como foram ensinados por Cristo, eles também tiveram isso em conceito. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, no final do capítulo 1, no verso 16, ele fala assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está falando aqui é que o que ele está descrevendo que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, eles são verdade, não são fábulas, não são historinhas inventadas para poder convencer e maravilhar o coração dos homens, mas eles foram testemunhas disso, né? Ele continua no verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando a gente aplica esse verso a toda a Escritura, o que a gente está dizendo é que toda a Escritura é um livro divino e humano, que Deus usou homens movidos pelo Espírito Santo para poder deixar esse registro para nós, para que a gente não ficasse só ouvindo e ao passar isso para a próxima geração, isso virasse um telefone sem fio, em que a mensagem no final sai corrompida. Mas isso ficou registrado por escrito, para que a gente possa ter isso e ensinar as gerações futuras nesta base. O apóstolo Paulo também tinha a Escritura como autoritativa, como inspirada e como inerrante. Ele escreve para Timóteo e diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando Paulo prega para os Tessalonicenses, ele volta cheio de alegria e escreve uma carta para os Tessalonicenses, agradecendo porque eles receberam a palavra dele como verdadeira palavra de Deus. Ele diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, como palavra minha, de Paulo, mas sim como em verdade ela é, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Pedro, já lendo o que Paulo tinha escrito às igrejas, ele também reconhece os escritos de Paulo como palavra de Deus. Ele fala assim no final da segunda carta: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais Escrituras,
para a própria destruição deles. Ou seja, colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Durante a Idade Média, a igreja se interpôs entre a Bíblia e os crentes, e as pessoas, os fiéis. Ela colocou como somente ela poderia interpretar a Bíblia para as pessoas, e isso levou a um afastamento das pessoas da Escritura. Mas a Reforma coloca a Escritura de novo no lugar onde ela tem de direito. E praticamente todos os reformadores subscreveram, eles assinaram embaixo essa doutrina, a doutrina da autoridade, da inspiração e da inerrância das Escrituras. Apesar disso não está escrito com essas palavras, mas todos eles, ao exortar, ao comentar sobre algum assunto, eles simplesmente citavam a palavra de Deus, considerando que aquilo era a palavra final, como palavra vinda do próprio Deus. Mas após a Reforma, a palavra de Deus sofreu vários ataques. Isso partiu do meio secular, do meio social, em que o meio cultural da época, mas também isso veio na forma do desenvolvimento humano que ocorreu após a Reforma, no Renascimento, no Iluminismo, levou as pessoas a não acreditarem mais na palavra de Deus. Os ataques à palavra de Deus sempre ocorreram, sempre. No Antigo Testamento, quando uma nação atacava Israel, isso, ao final, para Deus, significava uma afronta contra o próprio Deus, e não contra aquelas pessoas, os homens israelitas, e sim uma afronta a Deus. Porque Deus se revelou para os israelitas e não para nenhuma outra nação. Então eles eram os portadores dessa revelação, eles eram os portadores da palavra de Deus. Davi, no Salmo 147, diz assim: anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Em Romanos, Paulo, quando apresenta o Evangelho aos cristãos de Roma, ele começa falando no capítulo 1 que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. E no capítulo 2 ele vem desenvolvendo que todos os homens, judeus e gentios, judeus e gregos, eles são pecadores. E se não se arrependerem, não tiverem fé no Filho de Deus, eles estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E aí ele começa o capítulo 3 fazendo uma pergunta retórica. Então, existe alguma vantagem em ser judeu? Né? Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E o próprio Paulo responde: muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os ataques à palavra de Deus foi vista no Novo Testamento como perseguição aos apóstolos. Praticamente todos os apóstolos morreram martirizados. Quando Jesus aparece para o apóstolo João, quando ele está preso lá na ilha de Patmos, João escreve assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi para Patmos para pregar lá. Ele foi lá preso por pregar a palavra de Deus. Ele foi como prisioneiro. E o motivo da prisão, pregar a palavra de Deus. Em Apocalipse 6, João tem essa visão aqui. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. As almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, a perseguição à palavra de Deus, ela sempre ocorreu.
Após a Reforma, William Tyndale quis traduzir, a semelhança do que Lutero fez traduzir na Bíblia para o alemão, Tyndale quis traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o inglês. E ele foi perseguido, julgado e condenado a ser queimado vivo por conta de traduzir a Bíblia. Traduzir a Bíblia, ele foi executado por conta disso. Quem trabalhava com ele, chamava John Rogers, 20 anos depois do que isso aconteceu, ele continuou o trabalho de Tyndale, de tradução da Bíblia para o inglês, e ele foi preso, condenado e queimado vivo também em 1555, 20 anos depois. Ou seja, a perseguição para quem defende a palavra de Deus, ela sempre ocorreu. Mas quando eu parei aquela hora no iluminismo, no Renascimento e no iluminismo, o ataque à Escritura ele veio na forma de filosofia. Nos tempos modernos, a ciência começou a gerar conhecimento. O homem se exaltou como a fonte do seu próprio conhecimento. E várias correntes filosóficas surgiram depois disso. São vários ismos aqui, eu vou passar bem rápido por isso, para que vocês não durmam tão rápido. O deísmo ele considera até que Deus existe, mas que Deus criou o mundo e largou a terra ao Deus dará, e que Deus não interfere. E se Deus não interfere, por que ele vai deixar uma palavra escrita para nós? Então os ataques eles vêm de maneira mais sutil, mas existente. O materialismo considera que tudo que existe é o que a gente está vendo, o que é material, o que é visível. E aí, o que resta para o homem é buscar prazeres, ou até desenvolver algumas virtudes, mas nada mais do que isso. O naturalismo, ele desconsidera tudo aquilo que é sobrenatural. Ele tenta colocar uma causa natural em 100% das coisas. Então, quando a Bíblia fala de milagres, quando Deus abre um mar para que uma nação inteira passe ali, eles acham que aquilo ou é uma linguagem figurada, ou aquilo é uma invenção de Moisés ou do escritor para que chamasse atenção, para colocar medo nas nações vizinhas. Algum motivo estava por trás do escritor ter colocado aquilo, inventado uma mentira para colocar na palavra de Deus. O ceticismo, a gente acha que o cético é aquele que não acredita em nada, acho que é um uso popular do que a gente faz disso, mas é uma filosofia até que tem algum sentido, porque o princípio dele é que ele tem uma atitude de questionamento para com conhecimento. E a gente aprende isso até do apóstolo Paulo, quando ele diz, quando te ensinar alguma coisa, você põe à prova, veja e compare com a palavra de Deus para saber se aquilo ali é verdadeiro ou não. O problema é que na mente do cético, ele já excluiu tudo o que é divino. Ele só considera aquilo que é natural, aquilo que é terreno. Então ele tem uma atitude para com as Escrituras de motivações humanas e não de preceitos dados, entregados a nós pelo próprio Deus. E temos agnosticismo, romantismo, vários outros ismos, mas eu queria fechar com o iluminismo, que compreende basicamente um pouco de todos esses movimentos. E o iluminismo, ao colocar a razão humana como ela fonte de autoridade e legitimidade, as ideias então, de liberdade, progresso, tolerância, que são ideias até boas, e que o homem, em vez de olhar para aquilo e ver aquilo como bênção de Deus para nós, o que a gente chama de graça comum, ele olha e exalta o próprio homem, dizendo que é o homem que criou e que fez todas aquelas coisas. E como é que isso aqui afetou a palavra de Deus? Basicamente, são duas coisas que culminaram. O iluminismo é uma delas, e a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele é um marco. Não é que as coisas aconteceram daqui em diante, as coisas já aconteciam desde 1650, mas culminou, isso que foi o ápice de um movimento, o iluminismo, né? Mas na teologia também aconteceu. As faculdades, a teologia era a principal das ciências. E após o iluminismo, as outras ciências foram ganhando poder.
e a teologia foi diminuindo. E essas ideias materialistas entraram na cabeça dos professores, e eles começaram a olhar para a Escritura com esse olhar antissobrenatural, e criaram um método de interpretação da Escritura que a gente chama de método histórico crítico. Então, as Escrituras têm que ser tratadas, do ponto de vista desses teólogos, como qualquer um outro livro. Ela não veio de Deus, de cima para baixo, nos dada por Deus, mas sim de homens que escreveram num determinado contexto, com determinado objetivo. Então, eles querem fazer teologia de baixo para cima, do que aquele texto significou para aquela população quando foi escrita. E a partir disso, deste momento, eles começaram a deturpar a própria palavra de Deus. Surgiram teorias dizendo que Moisés não escreveu o Pentateuco, que quem escreveu o Pentateuco foi Esdras, ou seja, depois do exílio babilônico. Moisés é mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, e Esdras mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo. Então, 1000 anos depois do que Moisés escreveu, eles acreditavam que Esdras foi quem juntou 4 fragmentos, 4 tradições diferentes, e fizeram uma teoria sobre isso. A gente vê dentro da própria Bíblia evidências internas de que isso não é verdade, que eu vou apresentar para os irmãos mais para frente. Mas o pior ataque às Escrituras, ele não veio do movimento secular, do mundo. Ele veio de dentro das próprias igrejas protestantes. São professores proeminentes, afirmaram que não tinha necessidade da gente defender as Escrituras, todas as partes das Escrituras, que a gente devia fazer concessão para o mundo acadêmico moderno. O cristianismo, então, dessa maneira, ele seria melhor defendido se a gente guardasse apenas o que era essencial e fundamental à fé. Esse foi um movimento que não era para destruir a fé, para colocá-la numa base firme, segundo eles. Esse movimento se chamou de Nova Apologética. Bom, como toda novidade, ela foi bem aceita na época, e eu queria trazer para os irmãos um exemplo real daquilo que eu falei lá no começo, que a relação entre a palavra de Deus e a igreja, se a igreja não estiver firmado numa base sólida, que é a própria palavra de Deus, ela não se sustenta. A Igreja Livre da Escócia, e por que isso é relevante para nós? Porque a Escócia, ele é o berço do presbiterianismo. Além disso, a doutrina reformada, ela chega na Escócia com John Knox, que estudou com Calvino. Ele volta para a Escócia e dissemina a doutrina reformada lá. E algum tempo depois, o sistema de governo presbiteriano, ele se torna o hegemônico naquela nação. Até hoje, quase metade dos escoceses se consideram presbiterianos. A Igreja Livre da Escócia, ela surgiu em 1843, quando 500 pastores, eles saem da Igreja da Escócia, porque o rei, a reforma na Inglaterra, ela foi diferente do que foi na Alemanha. Na Alemanha, ela começou como um fenômeno teológico, e depois ele passou a ser político, quando os reis da Alemanha apoiaram. Mas na Inglaterra e na Escócia foi diferente. Ele começou como um movimento político, a igreja se separando de Roma, e depois ele foi teológico, com a doutrina reformada sendo bem disseminada entre as igrejas da Escócia e da Inglaterra. Essa igreja, ela foi nascida de um movimento do reavivamento escocês, e foi uma igreja marcada por uma vida de oração, de uma pregação zelosa da palavra, de um zelo missionário. Eles enviaram missionários praticamente para o mundo todo, principalmente para Nova Zelândia, para a Austrália, para países asiáticos, para as colônias britânicas. E foi uma igreja que prosperou muito. Essa igreja cresceu e se orgulhou. E o que ela fez? Ela pegou os seus estudantes de teologia e mandaram eles estudar no que havia de melhor na teologia da época. Eles mandaram eles estudarem com os teólogos alemães, aqueles que tinham desenvolvido o método histórico crítico. E aí eles voltam, e isso começa a permear a Igreja Livre da Escócia.
Começou com William Smith, que foi o primeiro a ter um entendimento menor das Escrituras. Depois com Marcus Dodds. Dodds acreditava que essa inspiração plenária da Bíblia era uma ofensa aos homens modernos. Depois com George Adam Smith, que ele era filho de missionários ingleses, e na Índia, ele acabou nascendo na Índia, né? Ele, jovem, já se tornou professor de Antigo Testamento em Glasgow, e foi um grande pregador, um orador, um bom orador em Aberdeen. Ele achava que que o judaísmo, o Antigo Testamento, contava uma história, uma evolução de uma religião tribal, de um Deus tribal para o monoteísmo, de um politeísmo tribal que havia na época, disseminado nas religiões babilônicas, para um monoteísmo. Esse movimento, essa nova apologética, todos eles se apresentavam como evangélicos genuínos, e eles tinham bom testemunho da igreja deles e dos professores deles, tanto no falar quanto no agir, no dia a dia. Nesse novo ensino, eles diziam que eles iriam trazer uma maior ligação com Cristo. A Bíblia deveria ser honrada como um livro importante que ele é, excepcional e divino, mas ele não poderia ser a última palavra, porque a igreja daquela época tinha algo maior, que era Cristo. Então, usando o próprio Cristo para diminuir a Escritura. Eles acreditavam que essa visão reduzida da Escritura, reduzindo ela, tirando a autoridade da Bíblia, tirando a inspiração, tirando a inerrância, seria visto como um ganho espiritual, porque eles achavam que Cristo iria suprir isso. Mas, gente, a gente aprende de Cristo na Escritura, não tem jeito da gente aprender de Cristo em outro lugar. Não tem jeito, é somente na Escritura. Como é que a gente vai saber sobre Cristo se não for na própria Escritura? O erro fatal que aquela igreja cometeu foi colocar nos seus símbolos de fé a palavra contém. Eles diziam que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é toda a palavra de Deus. O problema é que quando a gente diz isso, como é que a gente sabe que o que está escrito em determinado texto é a palavra de Deus ou é a palavra de homens? Quando a gente começa a duvidar que toda ela é a palavra de Deus, a gente pode escolher os textos que a gente acha que são bons e escolher os textos que não nos agradam e elimina eles. Não, isso aqui não foi Deus que falou, não. Isso aqui foi Paulo, foi Pedro, foi Marcos. Quanto da Bíblia, então, vai ser a palavra de Deus? Então, de início, eles eliminaram os milagres. Noé, o dilúvio, isso não aconteceu. Jonas, engolido por um peixe, de maneira nenhuma. Jesus andar sobre as águas, isso aqui foi mal interpretado. Eles estavam num barco longe, acordaram cedo e viu Jesus caminhando lá na praia. Para eles, olha, só via água, para eles achavam que Jesus estava caminhando na beira da praia. E como é que você explica Pedro que vem até Jesus? É não querer ver o que está claro para nós. Quando a gente desacredita a Bíblia, a gente acaba desacreditando o próprio Cristo. Estas teorias, por exemplo, de que Moisés não escreveu o Pentateuco, não escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente acaba desacreditando Cristo. Em Marcos 7, Cristo fala assim: pois Moisés disse, honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ora, se Moisés não escreveu Êxodo, onde está escrito isso, então Jesus é mentiroso. Marcos 12, Jesus fala assim: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça,
como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas se não foi Moisés que escreveu, isso é falso. Em Lucas, Cristo fala, e começando, aqui é o episódio quando Jesus caminha com os discípulos no caminho de Emaús, né? E quando começa eles perguntarem sobre o que aconteceu, Jesus pergunta o que aconteceu: você não está sabendo de nada? E Jesus fala: não, o que aconteceu? Cristo morreu, e agora falaram que o corpo dele está sumido. E Cristo, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O próprio Cristo assumindo como verdadeiro a lei e os profetas no Antigo Testamento. Eu já li o texto de João 35, né, que a Escritura não pode falhar. O texto de Mateus 5 faz parte do Sermão do Monte, que Cristo diz assim: porque em verdade lhes digo, até que cumpra o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus sempre teve essa visão exaltada da Escritura, a visão de que ela é inspirada, vinda do próprio Deus, como um presente para nós. Qual o Cristo das Escrituras, então? Se elas são falíveis, nós vamos acreditar. Crer numa Escritura menor vai levar a ter um Cristo menor, um Cristo que não é divino, que não é que ele é apenas humano, e que o exemplo, o que ele fez na cruz foi apenas ser um mártir. E se isso for verdade, nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados e vamos ser condenados. Qual o resultado dessa nova apologética? O que isso causou na igreja da Escócia? Aqueles grandes e magníficos prédios daquelas igrejas, hoje eles estão desertos, fechados, se transformaram, não só na igreja da Escócia, mas em grande parte onde essa nova apologética surgiu na Europa, aquelas igrejas se transformaram em boates, em restaurantes, museus. Numa viagem de férias, minha família, nós fomos a Londres e visitamos a Abadia de Westminster. É uma igreja grande, uma igreja bem grande, muito bonita, e estava tendo um culto lá no momento, e assim que acabou o culto, eu fui perguntar para uma das pessoas que trabalhavam na igreja, né, sobre o que a igreja da Inglaterra ainda acreditava nos dias de hoje, se ela subscrevia, por exemplo, a confissão de fé de Westminster. A resposta que ela me deu foi bem assim, inesperada. Ela falou assim: a confissão de fé de Westminster foi assinada aqui, mas ela não está aqui. Se você veio para ver ela está em outro lugar que eu não sei aonde. Aí eu falei: não é isso que eu quero saber o que a igreja acredita. Ela me disse assim: a gente não acredita mais nessas coisas, isso aqui foi de uma época passada, isso aqui é só um museu. É triste de ouvir isso, como uma igreja que foi o berço do puritanismo, onde grandes pregadores foram para a América do Norte e desenvolveram uma teologia tão bonita, que é tão rica para nós. Hoje tudo se perdeu completamente. Nessa mesma viagem, o nosso hotel era bem pertinho da capela de Westminster, onde a igreja em que o pastor dali por muitos anos foi o Dr. Martin Lloyd-Jones. No domingo, nós fomos à igreja de manhã e os diáconos na porta não queriam deixar a gente entrar, achando que a gente era turista. A gente era mesmo, né? Mas a gente queria participar do culto. Eles se surpreenderam tanto de ver a gente querendo ir num culto, numa viagem de férias. E o mais triste é que a igreja não tinha mais pastor. Uma igreja pastoreada por Dr. Lloyd-Jones durante tantos anos, não tinha um pastor. A igreja era conduzida por presbíteros. Aliás, uma boa condução. Culto muito bom, uma pregação fiel da palavra de Deus. Mas eles estavam tentando achar um pastor reformado para aquela igreja e não conseguiam. O que acontece, meus irmãos, é que os pregadores e os ouvintes eles foram embora, porque o primeiro a ir embora daquelas igrejas foi a palavra de Deus. Quando eles tiraram a palavra de Deus de lá, a igreja morreu. Quando a gente se exalta,
maldito é o homem que vai confiar no homem. Quando a gente se exalta, é destruição na certa. Em Jeremias 8:9, Deus diz assim: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Isso não é sabedoria, isso caminha para a derrota. Concluindo, meus irmãos, a Bíblia, ela ensina sobre Deus, sobre o homem, sobre o caminho da salvação. Ela ensina que desde que o homem caiu lá em Gênesis 3, a mente humana, ela é inimiga de Deus. Em Romanos 7, Paulo fala assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. João 8:43, o apóstolo João diz assim: porque vocês não compreendem, aliás, Jesus diz assim: porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Paulo fala em 1 Coríntios 2, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Cristo fala em João 14:17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Meus irmãos, o que eu quis dizer nesta manhã foi que o homem, para viver a vida de pecados em que ele quer viver, o que ele faz é matar a palavra de Deus, é excluir Deus da sua vida, é matar Deus, achando que com isso ele pode viver uma vida de pecados do jeito que ele quer. É isso que aconteceu no iluminismo, neste período que eu relatei aqui para os irmãos. Mas a história não termina aí. Em Apocalipse, continuando os versos que eu li mais cedo, Deus diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve um grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Meus irmãos, essas heresias, vamos chamar assim, elas não ficaram sem resposta. No final do século XIX, Benjamin Warfield, ele escreve um livro defendendo a inspiração e a autoridade das Escrituras. Esse livro ficou um marco para aqueles teólogos do final do século XIX. Mas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muito mudou no entendimento da sociedade nossa, aqui ocidental. E essas heresias voltaram de uma outra forma, que os teólogos chamam isso de nova ortodoxia, que não tem nada de ortodoxo na realidade. Eles continuam tendo uma visão liberal, uma visão reduzida da Escritura, em que ela contém a palavra de Deus. E por isso ela não deve prosperar. Contra essa nova ortodoxia, contra esse ataque à inspiração e à inerrância da Bíblia, alguns teólogos se juntaram em Chicago no final da década de 70 e fizeram uma declaração de fé sobre a inerrância. É um texto curto de 2 páginas apenas, que os irmãos podem encontrar na internet, em PDF. Declaração de Chicago sobre a inerrância. Vocês vão achar isso traduzido para o português e vocês vão ver o quão rico é a declaração desses irmãos. Então, meus irmãos, o que a nossa geração vai dizer? Qual é o desafio que a nossa geração vai enfrentar? Qual resposta que nós vamos dar para o mundo e ensinar os nossos filhos? Esse é um dever que nós, como cristãos, temos.
Como é que a gente aplica isso, esses ensinamentos? A gente tem que aprender com essa história da Igreja Livre da Escócia, porque nós não somos melhores que os escoceses. O orgulho vai nos levar à queda. Se a gente for humilde e aceitar isso como um livro divino, como ele realmente é, Deus vai nos honrar. Nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos estudar essa palavra, porque à medida que você estuda, você vai sendo nutrido por ela, e não só isso, você vai percebendo como isso aqui é um grande presente que Deus nos deu. Como Ele inspirou pessoas ao longo de 1.500 anos, pessoas de diferentes culturas, de diferentes épocas, que não conversaram e não combinaram entre si, mas que em 1.500 anos esse livro conta a mesma história, de Gênesis até Apocalipse. A gente tem que ter consciência que Satanás ele age sutilmente, disfarçadamente, calmamente ao longo do tempo, e que as pequenas concessões de hoje se tornam enormes amanhã. Vamos lembrar que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e as potestades que são os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Eu não tirei essa aula de hoje da minha cabeça. Isso está nesses 2 livros, Introdução Geral à Bíblia, de Norman Geisler. É um livro excelente para quem quer saber sobre inspiração, sobre inerrância. E essa parte da Igreja da Escócia está nesse outro livro, A Palavra Inerrante, de John MacArthur e R.C. Sproul. É um livro excelente, que conta a história da inerrância ao longo de toda a história, como eu resumi aqui para os irmãos. Vamos orar?